Olá, pessoal! Como prometido, estamos aqui mais uma vez juntos. Hoje trazendo mais algumas questões misteriosas, algo tremendo da palavra de Deus. Algo que vai realmente edificar a sua vida e vai ampliar a sua visão espiritual. Eu estou aqui com o irmão Sid Gleison, que vai estar trazendo ou fazendo algumas perguntas e nós vamos tentar respondê-las. Detalhe, quero te pedir antes de começar, eu sei que muitas pessoas estão ansiosas. Qual é o assunto de hoje? O que vai ser tratado sobre anjos? Né? Mas antes, quero te pedir, para você não esquecer, já dê um like aí pra gente. Isso, aperta o joinha. Tá do seu canto aí direito, joinha. Se você não é inscrito, é só você clicar aí na palavra inscrever, que está de vermelho. Vai estar inscrito, depois aparecer um sininho. Você clica no sininho para todas as notificações. E faça um comentário, tipo assim, gostei, valeu, tamo junto. Faça perguntas, vamos interagir, vamos tentar aí responder as suas dúvidas, tá certo? Então vamos lá, sem mais delongas, irmãos de Gleison, boa tarde. Boa tarde, pastor. Boa tarde, pessoal. Então, pastor, ainda no assunto de anjos, eu percebo que dá para a gente traçar um paralelo da vida dos anjos com a nossa vida. No que diz respeito ao seguinte, eles amadurecem, eles aprendem, eles estudam, eles alimentam, eles têm corpo. Agora a questão, eles tinham livre-arbítrio, como Deus nos deu, ele também deu aos anjos? Boa pergunta. Então a gente tem que responder de acordo com a Bíblia. Os anjos tinham livre-arbítrio? Claro que eles tinham. Eles tinham vontade própria? Claro que eles tinham. E qual que é o ponto que deixa isso mais claro? Bom, se tem um grupo de anjos que se rebelaram, então isso prova que eles fizeram uma escolha. Eles escolheram estar contrário à vontade de Deus. Da mesma forma, aqueles anjos que não se rebelaram, eles também fizeram uma escolha. Eles escolheram estar do lado de Deus. Deus não cria robôs, marionetes. O diabo que gosta de possuir as pessoas, controlar e dominar as pessoas. Mas Deus sempre nos dá a oportunidade de fazer escolhas, as mais acertadas. Porque Deus é amor e o amor não impõe nada. Se alguém o ama, o faz por livre e espontânea vontade. Então, claro, respondendo a sua pergunta, eles tinham sim o livre-arbítrio. Mas tem um texto, eu não me recordo, mas o senhor deve saber, a questão que eles pecaram. Aham, E o texto diz que sem lei não há pecado. aham, A lei é que entrega o pecado, vamos dizer assim. aham. Que lei foi essa que eles quebraram? Existia uma lei? Eles tinham, como a gente tem? Como a gente tinha, né? Sim, claro que existia uma lei. Porque, veja bem, se eles pecaram, por exemplo, se o pecado de Satanás foi detectado, só pode ter sido detectado porque é a lei. Em Romanos fala que sem lei não há pecado. Então tinha uma lei. E essa lei tinha advertências, com certeza. Né? A quebra da lei iria inaugurar um período de morte, ou seja, de separação de Deus, como de fato aconteceu com os anjos que se rebelaram. Agora, não posso falar para você que a lei era exatamente igual à nossa lei, mas os pontos básicos a gente vê que ali estão permeando, que é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, tá certo? Então quem ama a Deus obedece a Deus, né? E esse de amar ao próximo também tinha um convívio social entre os anjos, é bem possível. Então, essa lei de Deus, ela é Cobiça, né? A questão da cobiça, né? Que Satanás... cobiça, né? Então não tinha questão, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Porque os anjos não se casam nem se dão em casamento. Então não tem como você falar assim, é exatamente a lei. Um irmão adventista falou assim, não, a mesma lei de hoje existia para os anjos. Eu falei, não tem como. É fora da realidade deles. Né? Como é que eu ia cobiçar a mulher? Tinha anja, não é o caso. Mas os pontos principais da lei, eu creio que sim que tinha. Com certeza. Eu quero chamar a atenção aqui por um ponto interessante. Um grupo de anjos se rebelaram. A Bíblia fala que é um terço desses anjos. Eles se rebelaram, foram expulsos dos céus. Isso muito antes de existir o homem. Eu calculo que mais ou menos o homem só veio a existir depois de 6.000 anos que os anjos tinham sido criados. Eu falei disso num vídeo e falo disso no meu livro. Esses anjos que se rebelaram, dentre eles,
com certeza tinha um grupo que ficou bem balanceado. Um grupo que pensou assim, poxa, será que as palavras do Criador não são verdadeiras? Não seriam verdadeiras? Será que não fomos enganados? Isso antes do homem ser criado. Dentre os anjos que não se rebelaram, também tinha um grupo que ficou balanceado. Como que dizendo assim, será que o arcanjo, o principal dos anjos, o Lúcifer, né, não estaria falando a verdade? Você diz assim, qual que é a prova que você tem disso? É que depois que Adão foi criado, depois de alguns milênios de anos, dentre os anjos de Deus, um grupo de 200 anjos líderes, sentinelas, Grigori, ou seja, anjos observadores, serafins, eles foram até o Monte Hermon e fizeram um pacto. E eles abandonaram o seu estado celestial, o livro de Judas fala sobre isso, e também vai dizer isso no livro de Enoque. Aí eu diria que é a segunda rebelião. E esses anjos, nós já sabemos que eles estão trancafiados em algemas eternas. Então você está vendo dois grupos balanceados? Quando eu falo que tem alguns anjos que voltaram e que estão em período probatório, e que eu mostro vários pontos citados no nosso livro, né? Se alguém quiser adquirir, é só você clicar no link aqui abaixo, ou no meu telefone, 33-98807-8382. Eu posso te dar melhores informações. São 2 volumes. Você vai ver que um grupo voltou e outro grupo se rebelou. Muito interessante, né? Porque toda rebelião tem essa questão. Daquele grupo que rebelou, um grupo fica arrependido. Acontece assim nas igrejas. Às vezes, alguns grupos racham, irmãos que saíram no meio daquela racha, achando que realmente o líder estava errado. Depois o que acontece? Se não todos, uma parte desses irmãos retornam. E daqueles que não se rebelaram, costuma acontecer rebeliões. Depois diz assim, não, aí outro grupo sai de novo. Costuma acontecer, ou então só 2, 2 pessoas, ou algumas pessoas. Mas é uma característica da rebelião. Afetar positivamente e negativamente ambos os grupos. Os que permanecem e os que saem. A gente vê isso também na história dos anjos. Fiquei com uma dúvida. O senhor falou, fazendo analogia com a igreja, de um grupo de irmãos que, teoricamente, não se rebelaram. E a gente tem um grupo de anjos que não se rebelou. Os anjos eleitos do Senhor. Eles ainda têm essa possibilidade de se rebelar? Os anjos? De que forma eles estão guardados para não cometer o mesmo erro daqueles primeiros? Vou responder com outra pergunta. Os anjos ainda têm vontade? Sim. Tá vendo? Aí, vou fazer outra pergunta também. Jesus Cristo poderia pecar? Haveria a possibilidade de Jesus pecar? Sim ou não? Possibilidade havia. Sim e não. Sim, porque senão não seria aprovado. Mas não havia no que diz respeito a ele amar tanta santidade que não havia. Mas ele tinha a possibilidade de ser provado. Então, o que guarda os anjos? O conhecimento. Qual o conhecimento aí? As respostas que Deus foram dadas à criação. Por exemplo, no teste de Adão e Eva. Vou falar mais adiante. Jó é uma resposta. Então, todo o conhecimento que tem no cosmo com os anjos de Deus e com o homem, esses anjos já observaram e viram algo do caráter de Deus e do caráter de Satanás. Eles são seres inteligentes. Então, quando eles comparam, eles pensam assim, realmente, nós entramos numa canoa furada. Né? Aqui o negócio é pela corrupção. E ali o negócio é pela justiça. Tá certo? Então isso, claro, os anjos de Deus são guardados com o conhecimento que eles têm. Da própria experiência da rebelião. Da própria experiência que eles têm de anjos que querem voltar. Né? E tem vários, o Messias que veio, o Evangelho, a multiforme sabedoria de Deus, né? Que é conhecida na igreja através dos anjos. Então tudo isso é uma fonte de informação que faz com que os anjos não caiam. Seria mais ou menos assim, você faria algum mal para sua filha? A possibilidade, você faria? Não faria, porque você tem um conhecimento, né, do amor. Então você fala assim, não faria, mas há essa possibilidade. Então quanto mais se amadurece, isso vai fazendo você ser uma pessoa mais experiente.